Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. Louvo a Deus por você já estar aí nos acompanhando. Eu estou aqui desde 6 horas da manhã. Eu fico muito feliz com cada um de vocês que acessa esse canal para juntos termos esse momento de estudo bíblico aqui. Estamos estudando diariamente aqui nesse canal há mais de 3 anos a Bíblia, versículo por versículo. Já estudamos várias cartas, livro de Atos recentemente e agora estamos em Corinto. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. E eu quero convidar você agora a interagir conosco, a aí embaixo fazer algum comentário, deixar o seu gostei ou não gostei também e compartilhar com alguém esse vídeo. Essa interação, ela é muito importante. E eu quero agora que você venha comigo para mais um estudo bíblico. Vamos juntos? Hoje nós vamos seguindo aqui, nós vamos ler versículos 1, 2 e 4. Versículos 1, 2 e 4 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciei-vos o testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o verso 4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo chega para aqueles irmãos em Corinto falando sobre o evangelho centralizado na cruz de Cristo. Paulo estava muito preocupado com os desvios do evangelho. E aqui Paulo vai falando do evangelho, nos versículos que nós lemos aqui. Paulo vai lembrando da sua dedicação exclusiva ao evangelho. Paulo está lembrando a igreja, ao Corinto, a sua escolha de pregar exclusivamente o evangelho, quando foi a Corinto, não é? Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto para criar um fã-clube, para que algumas pessoas pudessem levantar e dizer eu sou de Paulo. Paulo não foi com esse objetivo lá. Ele não foi a Corinto como um filósofo para apenas apresentar mais uma ideia, mas ele foi a Corinto para glorificar a Deus pregando o evangelho de Jesus Cristo. Esse foi o objetivo, esse foi o que moveu o coração de Paulo. Paulo é categórico quando toma uma firme decisão e diz no verso 2, eu acho forte essa frase, mas é muito real. Paulo diz, porque decidi nada saber entre vós. Essa decisão é resultado de um pensamento categórico e amadurecido de Paulo. Ele está dizendo, eu não quis chegar aí entre vocês como um erudito, como alguém que sabia. Mas Paulo diz, eu tomei a decisão e eu não volto atrás. Eu não quero tratar de outra matéria a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. A paixão de Paulo, o que movia o coração de Paulo era o evangelho de Jesus Cristo. Porque entendeu quem era Jesus Cristo. Porque ele sabia que Jesus Cristo é tudo e em todos. E é por isso que era Cristo que movia as atitudes de Paulo, o coração de Paulo. Não há outra mensagem, não há outro evangelho. Política, filosofia, dinheiro não podem, não devem, não ocupavam espaço na pregação de Paulo. O lugar na pregação de Paulo é a cruz de Cristo. E é isso que estava em todos os escritos de Paulo. É isso que perdurava na pregação de Paulo. A vida de Paulo era para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E sabe de uma coisa? Essa é a grande necessidade dos pregadores. A pregação do evangelho é a maior necessidade da igreja. A pregação do evangelho é a maior necessidade do mundo. Isso mesmo. Nós precisamos de pregadores que tenham paixão pelo evangelho.
que não tenham outra mensagem a não ser o Evangelho. Nós precisamos de pregadores que não tenham outro sonho a não ser o Evangelho, que não tenham outra bandeira a não ser o Evangelho, que não tenham outra atração que não seja o Evangelho. Nós precisamos de homens assim no mundo hoje. Infelizmente, hoje o Evangelho tem se tornado fonte de lucro na vida de tantas pessoas. Muitos pregadores pregam não para glorificar a Cristo, mas pregam para serem conhecidos, pregam para serem famosos, pregam para se gloriar. Não estão pregando e lembrando da salvação dos perdidos, não estão pregando para a edificação dos salvos, mas pregam para terem lucros. Infelizmente, essa é a realidade. São indivíduos inescrupulosos que fazem do púlpito um balcão de negócios. Fazem da igreja uma empresa e fazem dos crentes simplesmente consumidores. E estão deturpando o Evangelho, estão pregando para ficarem famosos, estão pregando para serem reconhecidos e estão colocando preço na pregação do Evangelho que fazem. É triste isso, mas é uma realidade. E o que mais me entristece é que isso forma uma geração de crentes fracos, sem fundamentos, que seguem essas pessoas. Hoje você vai ver os pregadores mais conhecidos. Eu poderia dizer que 95% ou mais deles são aqueles que estão mercadejando a palavra. Um teste simples é você ir no Instagram desses homens, desses pregadores que estão vendendo o Evangelho, desses pregadores que estão vendendo coisas só para atrair a mente das pessoas, as redes sociais dessas pessoas com milhões e milhões de seguidores. Quer outro exemplo? Vídeos mesmo nas plataformas como o YouTube, vídeos desses homens com milhões de visualizações e aonde outros estão pregando o Evangelho genuinamente, a palavra de Deus, não tem interesse. Pregadores fracos, criando uma geração de crentes fracos e deturpando a igreja, enfraquecendo a igreja. Isso é tão triste nós enxergarmos nos nossos dias. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos, os seus dons, e querem lançar sombra sobre Jesus apenas dos seus dons. Nenhum nome deve ser dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Atos 4:12. É somente o nome de Jesus. Nenhuma mensagem pode ocupar o lugar da cruz, não existe outra. Muitos crentes, muitas vezes, olham mais para o pregador, porque esses se exibem mais do que para Cristo. Há um grande perigo do pregador se levantar e impedir que as pessoas vejam Jesus. É a mensagem, não o mensageiro. O pregador dá ênfase nos seus talentos, nos seus dons, na sua capacidade de pregar. Esquecem do Jesus crucificado. Muitos pregadores engrandecem a si de forma que não podemos ver Jesus. Nós devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo, como Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6 e verso 14. Que Deus abra os nossos olhos, que nós não venhamos fazer parte desse povo que prega para se engrandecer, ou que vivem seguindo tais homens, que às vezes falam tão bonito, que às vezes tem uma palavra que acalenta a alma, mas não moldam o espírito, não trazem arrependimento, não trazem consternação sobre o pecado e busca pela santidade. Que Deus tenha misericórdia. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.